Shalom, meninas. Não consegui conectar pelo computador, gente. Só Jesus. Vamos por aqui mesmo, tá? Vamos ficar por aqui hoje. Vamos orar pra gente não perder mais tempo? Em nome de Jesus. Vocês estão bem? Ai, Senhor. Então vamos lá. Pai, muito obrigada por esse dia que começamos na Tua presença. Obrigada pela leitura desse capítulo, pela oportunidade que temos, pelo acesso que temos. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento. Obrigada pela saúde, Senhor. É o Senhor que cuida de nós. Obrigada, Senhor, por esse dia que começamos na Tua presença, pelo ar que respiramos. Obrigada por cuidar dos detalhes em todo o tempo, por ser um Deus presente, real, vivo. Obrigada por tudo que o Senhor sempre fez e faz. Obrigada por ser aquele mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não muda. Obrigada por cuidar dos detalhes. Nós amamos, nós te amamos. Queremos exaltar o Teu nome em nossas vidas, em nossas ações, em tudo o que fizermos, que o Senhor possa ser conhecido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lenildo, Max, a paz, graças a Deus estou melhor, Lenildo. Ainda tem um incômodo, sabe? Ainda dói, mas quando eu sento direitinho, retinho, e aí dá. Aí não incomoda tanto. Amém. Bom dia. Vamos lá então. Hoje nós vamos ler Números capítulo 31. Como eu disse no início, não consegui conectar no YouTube, mas a gente depois copia esse vídeo lá, tá? Deus abençoe. Vamos lá. Números capítulo 31. É o 30, né, gente? É Números 30, né? É Números capítulo 30. Confere aí pra mim. — 31 mesmo? Ok, então tá bom. Números 31, ok. Não marquei nada no meu capítulo 30, né? Então vamos lá. Números, já lemos o 30. Obrigada, Nízia, porque eu não marquei nada aqui então no meu capítulo 30. Números 31. Diz assim o primeiro versículo. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhe fizeram. Depois disso, você vai morrer. Então Moisés disse ao povo, preparem homens para a batalha, ataquem os midianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus, o Senhor.
Cada tribo deve mandar 1000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, os 5 reis midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que haviam tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais. Levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, adorando o deus Baal-Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens, elas pertencem a vocês. Agora, todos os que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto, devem ficar fora do acampamento 7 dias. No 3º dia e no 7º, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra, tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. Interessante isso aqui, hein? Deixa eu salvar. Deixa eu marcar aqui com o meu marca-texto. Versículo 22 e 23. Ai, meu cordão caiu. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água.
Versículo 24: no 7º dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo o que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e a outra para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiveram na batalha, separe um imposto para Deus, o Senhor. Uma pessoa de cada 500, e a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas, de cabra, de qualquer outro animal, e dê aos levitas que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram o imposto para Deus. Para Deus o Senhor. 36.000 bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram impostos para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram o imposto para Deus. E 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram imposto para Deus. Assim, Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus, Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Como o Senhor havia ordenado, dessa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas, que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não está faltando nenhum. Assim, trouxemos o que cada um pegou: objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja
Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total do ouro que foi separado e oferecido a Deus o Senhor pelos oficiais foi de 191 quilos. Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e o levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Aleluia. Deixa eu marcar aqui. A fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Pai, obrigada por esta leitura. Obrigada porque o Senhor sempre fala conosco através da Tua palavra. Cada capítulo que lemos, cada versículo que lemos, o Senhor sempre nos ensina. Como é bom, Pai, saber que tudo o que o Senhor deixou registrado tem um intuito, nada é por acaso. Sempre aprendemos algo. Pai, que cada palavra lida, por mais que aos nossos ouvidos às vezes pareçam difíceis de compreender num primeiro momento, tantos números, tantas informações. Ah, Senhor, mas o Senhor conhece o desejo do nosso coração de não ler por ler. Não queremos, Pai, ler por ler, mas desejamos absorver e aprender com cada capítulo que temos acesso. Espírito Santo de Deus, é com a Tua ajuda que podemos absorver todo o conteúdo que temos lido. Guarde em nosso coração, Pai, e em nossa mente, e que no tempo certo, o que for preciso trazer à memória, assim seja feito com a Tua ajuda, Senhor. Que tudo fique armazenado em nós, gravado em nós, aprendido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E vamos ver aqui o nosso comentário. Sempre quando nós lemos um capítulo, aquilo que o Senhor salta aos nossos olhos, a gente marca aqui com marca-texto, com a caneta. Se tem algo que a gente está tentando, que está lendo e não compreendeu, ou alguma coisa, enfim, a gente está marcando, pesquisa e compartilha, porque dessa forma a gente está aprendendo junto. E juntamente com isso, nós estamos tendo os comentários aqui do capítulo, para a gente poder acrescentar no nosso aprendizado, na nossa leitura, no nosso estudo, ok? Então hoje, o capítulo 31 do livro de Números trata primariamente da vingança de Deus contra os midianitas. Usando essa palavra forte, né? Por terem seduzido Israel à idolatria e à imoralidade em Baal-Peor. E isso está descrito no capítulo 25. É um capítulo complexo que levanta questões de justiça divina e purificação. Eu acho que vingança está errado, né? Essa palavra não é isso, não está certo, não. Trata da ação de Deus contra os midianitas, levando em questão a justiça e a purificação. E existem 3 lições que aprendemos com esse capítulo. E a primeira o capítulo enfatiza que Deus leva a corrupção e a apostasia
corrupção moral e apostasia ele leva muito a sério, especialmente quando são usadas para desviar o seu povo. A batalha contra os midianitas não foi uma guerra de conquista territorial, mas foi uma execução do juízo divino como retribuição pelo mal que eles causaram a Israel, tentando perverter a sua fé e conduta. O texto deixa claro que a justiça pertence ao Senhor. O extermínio de partes da população midianita, incluindo as mulheres que seduziram Israel, demonstra o zelo de Deus em eliminar as fontes de contaminação que poderiam levar Israel novamente à apostasia e ao distanciamento de Deus. Apesar da dificuldade e do rigor, deixa eu colocar minha câmera aqui de lado. Apesar da dificuldade e do rigor da missão, o capítulo destaca o cuidado impressionante de Deus com o seu povo. É notável que dos 12.000 soldados enviados por Israel, nenhum estava faltando quando retornaram. Esse livramento total levou os líderes do exército a fazer uma oferta alçada ao Senhor como memorial, reconhecendo que a proteção e a vitória vieram exclusivamente de Deus. A vitória é certa quando a batalha é travada sob as ordens e a proteção do Pai. Aleluia! A vitória é certa quando a batalha é travada sob as ordens e a proteção do Pai. Esse capítulo estabelece leis rígidas para a gestão da riqueza e dos despojos da guerra. Todas as pessoas e os objetos capturados que poderiam carregar a imundícia de ritual e moral dos midianitas tiveram que passar por um processo de purificação pelo fogo ou pela água antes de serem integrados ao arraial. Isso reforça a necessidade de santidade. Moisés institui uma lei de divisão dos despojos entre os soldados que foram à batalha e o restante da congregação que ficou no acampamento. Além disso, uma parte dos despojos e das pessoas foi separada como tributo para o Senhor, para os levitas e sacerdotes, ensinando sobre a obrigação de reconhecer a soberania de Deus em toda prosperidade. Glória a Jesus. E nós vimos a importância de se purificar, de se santificar. O nosso Deus é um Deus santo, um Deus justo. E em tudo, né? Em todos os detalhes nós vimos isso. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua quinta-feira, o seu dia. Graças a Deus conseguimos nos encontrar hoje. Amanhã estaremos novamente juntos para a leitura de mais um capítulo. Que o Senhor complete no coração de vocês a mensagem e o ensinamento que Ele quer trazer para nós através desse capítulo. Entender o quanto Ele é santo, o quanto Ele é justo e que nós precisamos nos purificar, nos santificar. E tanto nós quanto as nossas ações e aquilo que nos pertence, ao ter acesso ao Pai, ao ter acesso a Ele. Não é de qualquer jeito, não é na brincadeira, não é de qualquer forma. Precisamos apresentar diante dele com santidade, reverência e reverência. Que o Senhor abençoe. Que o Espírito Santo seja sua companhia diária.
Não abra mão dele onde você colocar o seu pé. Ele esteja contigo. Deus te abençoe, te dê força e amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, para lermos o próximo capítulo e aprendermos juntos com a palavra de Deus. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada pela companhia de vocês. Tchau, compartilhe, convide mais para estarem conosco e aprender da palavra de Deus com a gente. Beijo e até amanhã.